Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Fórum da Liberdade. Essa atividade tem previsão de 50 minutos, cada panelista falará por 15 minutos e, ao final, teremos 20 minutos para debate. Nosso primeiro convidado é o velho conhecido de vocês, Rodrigo Constantino, que veio ao Fórum em substituição ao Reinaldo Azevedo, que não pôde comparecer por razões pessoais. Rodrigo é formado em Economia pela PUC, do Rio, tem MBA em Finanças pelo IBMEC, trabalha no setor financeiro desde 97, autor de 5 livros, Prisioneiros da Liberdade, Estrela Cadente, As Contradições Atrapalhadas do PT, Egoísmo Racional, O Individualismo de Ayn Rand, Uma Luz na Escuridão e Economia do Indivíduo, o legado da escola austríaca. Escreve artigos para diversos sites, assim como para a revista Voto e para a coluna de gestor do jornal Valor Econômico, colunista do jornal o Globo e membro fundador do Instituto Milênio, diretor do Instituto Liberal e do Conselho do Federalista. Com a palavra, Rodrigo. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Não tenho a pretensão de substituir à altura Reinaldo Azevedo, sou leitor do blog dele. Peço que sejam obsequiosos comigo. Fui chamado de última hora aqui para tentar suprir essa falta. E só um comentário inicial, dado o discurso do vice-governador de vocês ontem, eu peço, pelo amor de Deus, que não exportem mais políticos para o Rio de Janeiro. Já basta o Brizola, é suficiente. Eu vou tentar trazer aqui uma visão um pouco mais cética sobre o papel da tecnologia / internet no avanço da liberdade e democracia mundo afora. A premissa de que Twitter e outras redes sociais bastam e esse fluxo de informação automaticamente levará a regimes mais liberais é a premissa que eu pretendo colocar em xeque aqui. E como base de raciocínio, eu terei aqui o livro The Net Delusion, de um sujeito nascido na Bielorrússia, chamado Eugênio Morozov. E ele traz esse lado negro da net que eu acho que vale a pena a gente refletir. Meu papel é ser o advogado do diabo mesmo, justamente porque eu encaro a ferramenta, a internet, como muito poderosa e uma possível aliada dos liberais nessa batalha de ideias. Só que não há garantias e não há panaceia quando se trata de internet. A cyber-utopia, que é o que eu vou mais ou menos atacar aqui, ela é a ideia de que a internet favorece sempre os oprimidos e não os opressores. E isso é uma questão em aberto ainda, na minha opinião. O editorial do Wall Street Journal já chegou a colocar o Twitter como o responsável pela mudança de regime, por exemplo, recente no Oriente Médio. O ex-primeiro-ministro inglês Gordon Brown chegou a falar que casos como a Ruanda, com genocídio, jamais seriam possíveis no mundo agora que temos a internet. As expectativas, de forma geral, com esse novo instrumento, com esse novo mundo, parecem, às vezes, um pouco infladas. E é o que eu vou tentar trazer, então, para a nossa reflexão. Há uma crença hoje quase religiosa, eu diria, de que basta esse instrumento que o mundo viverá livre, em paz, feliz para sempre, a fome na África vai acabar, regimes opressores vão sucumbir, e eu acho que não é bem por aí. Em primeiro lugar, governos autoritários, regimes autoritários, não vão ficar parados enquanto a internet serve de instrumento apenas para aqueles que pretendem combater tais regimes. Eles vão se adaptar. Eles vão usar a internet também em seu benefício próprio. Outra coisa que eu destacaria é que o próprio papel do Twitter, como causa das revoltas no Oriente Médio, é altamente questionável, em minha opinião. Parece mais um desejo dos ocidentais crer nisso do que, de fato, o que foi a realidade lá. Facebook não faz brotar fuzis na mão de indivíduos para enfrentar exércitos organizados. Eu, inclusive, colocaria aqui um alerta de muito cuidado com a Irmandade Islâmica, porque eles aprenderam a usar a internet e eu considero que são perigosos como organização para a liberdade naquela região. Tweets não derrubam governos, né? Pessoas derrubam governos e precisam, muitas vezes, de armas, sim, de organização, de dissidência organizada, e não há garantias de que a internet vai trazer efetivamente isso. O poder das ideias ele acaba sendo fundamental. Meu Prêmio Libertas, eu falei sobre isso,
Só que é preciso lembrar, né, quais ideias vão ser disseminadas pela internet. Essa é a questão básica, né? Basta lembrar que o socialista Obama, nos Estados Unidos, usou a internet em prol, na sua campanha, para favorecê-lo, e muitas pessoas atribuíram esse uso da internet como um dos fatores que o ajudou a chegar ao poder. Há uma conexão perigosa também, muitas vezes feita pelos próprios regimes autoritários, de que a internet é um instrumento de governos ocidentais, e muitas vezes esses governos gostam e ajudam a criar esse mito. Empresas como Facebook, Twitter, Google são atribuídas a instrumentos de governo de imperialismo americano, né? E quando a própria Hillary Clinton ou outros governantes ocidentais vêm a público corroborar com essa ideia, né, falar da importância do Twitter para derrubar os governos no Oriente Médio, isso gera um fator reação nesses governos, até mesmo compreensível muitas vezes, né? Se eles acham que o Google é um instrumento do governo americano, eles vão tomar precauções quanto a isso. O autoritarismo ele não depende apenas da força bruta, da repressão desses governos. É importante entender que há um arcabouço todo cultural de ideias, religião, a história, nacionalismo, que são forças preponderantes numa nação e que a internet não necessariamente derruba. Muitas vezes ela serve como um catalisador dessas forças. É preciso ter isso em mente, porque há o que esse autor do The Net Delusion chama de cybercentralismo, que é justamente achar que tudo gira em torno agora do mundo digital, e não é bem por aí. Existe o mundo físico, ele é importante, ele já tem um certo contexto, e muitas vezes os governos autoritários vão usar esses fatores culturais e a repressão no mundo físico mesmo para coibir a divulgação livre de ideia na internet. Basta pensar que num país onde as leis são vagas, ambíguas, excessivas e o custo da legalidade é proibitivo, qualquer empresa é meio que refém do governo, um provedor de internet é refém do governo. Então, há vários mecanismos que governos autoritários podem utilizar para coibir a liberdade na internet, sem ser simplesmente proibir navegação em sites, em URL, em coisas do tipo. Outra coisa que eu destacaria é que it's the economy stupid, como ficou famoso nos Estados Unidos, o chavão, e eu diria que são as pessoas estúpidas. Por trás da internet, que é um meio, uma ferramenta, eu repito, poderosíssima, mas ainda assim um meio, estão pessoas. É preciso lembrar sempre disso. Enquanto a internet ajudou a baixar o preço de quase tudo, né, que nós consumimos, tem um preço, que é a estupidez humana, que parece estar em alta, e a internet não necessariamente derruba esse preço. A visão de que todas as sociedades aspiram à democracia, à liberdade, que basta retirar alguns poucos obstáculos ali impedindo isso, que naturalmente todas as sociedades vão caminhar em direção à liberdade, é uma crença bastante ingênua, em minha opinião. O Iraque mesmo demonstrou como é difícil você tentar levar liberdade e democracia para um país. Que existam muitas vozes, portanto, circulando pela internet, é claro que é um fator importante, mas é preciso lembrar quais vozes, e se isso vai se transfigurar, se transformar em vozes dissidentes, em vozes que trazem bons argumentos, boas ideias, combatem o status quo, combatem o governo, e isso não está garantido, né, com a simples ascensão dessa nova ferramenta. O que recebe mais atenção na internet, por exemplo, um vídeo da Lady Gaga, do Justin Bieber, ou um documentário importante sobre Stalin, os abusos do comunismo, Cuba, Ione Sanches? Há controvérsias, né? Então, o que as pessoas fazem dessa nova ferramenta é uma pergunta relevante para todo mundo que quer utilizá-lo em prol da liberdade. Na própria Rússia autoritária, as navegações no Google, por exemplo, são muito mais ligadas a como perder peso, ou o que é o amor, do que em prol da democracia. A tecnologia ela é relevante, mas depende muito ainda desse contexto, desse ambiente cultural do povo, da sociedade. O efeito libertador, então, da internet é o que eu quero colocar aqui em xeque, até mesmo para que nós possamos pensar em formas mais efetivas de torná-la isso, né?
Há um pensador da Princeton University, Marcus Pryor, que argumenta que a maioria dos americanos antigamente ficava interessado em assuntos políticos ou ciente de assuntos políticos, muitas vezes por falta de opção. Eles não tinham muita alternativa, não era por um desejo próprio. Quando a TV a cabo deu toda uma gama de opções de escolha entre a política ou outra coisa, a outra coisa quase sempre foi a escolha, né? A escolha por entretenimento. Como liberal, nada contra, as pessoas têm direito a isso. Agora, achar que Oprah Winfrey ou David Letterman são ferramentas poderosas em prol da democracia e da liberdade já é demais, né? Então, é preciso pensar nisso. Muitas pessoas gostam no Brasil, principalmente a esquerda, de culpar a Rede Globo, né, pelo conteúdo banal, pela imbecilização do povo, com suas novelas, com Big Brother Brasil. Ora, o YouTube, por exemplo, tem vídeo para todos os gostos possíveis e imagináveis. Mas o que vocês acham que ganha mais visita, né? É um documentário interessante, decente? É um programa da National Geographic? Ou é um gatinho puxando a descarga? Né? Então, é mais ou menos isso. A escolha das pessoas é pelo lixo, na maioria das vezes. Né? Gosto não se discute, se lamenta. O que eu quero destacar é que ficou mais fácil fugir do tema enfadonho, muitas vezes, da política, da economia, de como os governos estão usando nossos recursos e coisas do tipo. A nível de curiosidade aqui, a título de curiosidade, quando os alemães orientais, ainda na época da Guerra Fria e do Muro, descobriram que havia uma região lá que tinha acesso ilegal via satélites ao conteúdo da TV da Alemanha Ocidental, eles pensaram, obviamente, em banir isso, mas depois eles perceberam que era uma região mais dócil, né? Aquele povo não estava interessado em ouvir necessariamente notícias da OTAN, eles estavam querendo ver as séries enlatadas americanas. E isso fazia com que eles aceitassem de forma mais bovina, mais passiva, aquela condição de regime opressor, autoritário. O que nos remete aqui é um debate interessantíssimo que o autor traz no livro sobre Orwell versus Huxley, né? 1984 versus Admirável Mundo Novo. É o Big Brother, é a repressão, é a coerção, ou é o soma, ou é o próprio consumismo, o próprio entretenimento que vai nos transformar em escravos passivos, voluntários de regimes opressores. Né? O efeito anestésico é um efeito poderoso. Troca-se a mão firme, muitas vezes, de regimes autoritários pela magia da Louis Vuitton. Né? E isso encanta muita gente e faz com que não questione tanto o regime opressor na China. Por que os cubanos vão perder tempo debatendo e se arriscando como a corajosa Ione Sanches contra o governo, quando eles podem ver a série Sopranos na televisão? Né? Então, o governo tenta distrair o povo. Pode não haver muito pão, mas há, com certeza, muito circo hoje em dia. E a internet ajuda isso. O governo chinês ele chegou a banir uma vez pornografia na internet e ele viu que teve um efeito negativo. Aumentou a quantidade de dissidentes naquela região, ele liberou de novo a pornografia, ele viu que aquilo estava atuando a seu favor. Portanto, 1984, o Admirável Mundo Novo, não precisa ser uma escolha entre um ou outro. Acho que os governos, hoje em dia, entenderam que ambos podem atuar em seu benefício próprio contra a liberdade individual. Então, muitas vezes, esses regimes aprenderam a combinar ambos. Né? Orwell pensava que nossos medos iriam nos destruir e levar ao caminho da servidão, e já Huxley temia que nossas paixões fossem nos levar na mesma direção. Talvez ambos estejam certos. Né? Os governos eles se adaptam rapidamente. Hugo Chávez não baniu a internet ou não tratou com horror do instrumento do imperialismo americano. Ele entrou no Twitter e, em pouquíssimos dias, ele tinha 500 mil seguidores. Né? Então, eles estão aprendendo a usar a ferramenta. É óbvio que isso vai acontecer. Burocratas russos propuseram a criação de uma câmara de blogs, né, para poder, o quê? Obviamente, controlar o conteúdo. A China mantém os famosos 50 cent parties, que são pessoas chapa branca, estimadas em mais de 200 mil, que supostamente recebem 50 centavos para cada comentário favorável ao governo. Ora, no Brasil, é claro que existem esses chapas brancas, muitas pessoas sabem quem são, em alguns casos. Durante a campanha, o PT e a
Dilma tinha um bunker virtual liderado por Marcelo Branco, né, um sujeito meio riponga, e eles tinham uma enxurrada de spams. Eu sou vítima. Por algum motivo, eu caí lá na rede deles, eu recebia 15, 20 por dia, comentários em prol do PT, mentindo, manipulando informações, atacando o PSDB. Quer dizer, as pessoas reagem também, os inimigos da liberdade, eles reagem com as mesmas ferramentas. Outro ponto é que o fluxo excessivo de informação que a internet possibilita e traz, muitas vezes pode dificultar separar o joio do trigo. Há muita porcaria e fica meio que numa nuvem, ali, numa coisa meio difícil de você saber o que presta e o que não presta. Teorias conspiratórias pululam na internet. Né? Até hoje tem um bando de garoto aí que acha que o 11 de setembro nos Estados Unidos foi fruto do inside job, foi o governo americano que explodiu o World Trade Center. Quer dizer, teorias conspiratórias vão conquistando as pessoas na internet de forma assustadora. 1 minuto, Rodrigo. Eita ferro. Vou pular, então, procurações legítimas, que eu acho que existem de regulação na internet dita anárquica, pais preocupados com pornografia, com sequestro, com pedofilia. E vou partir direto para o final, então. Primeiro, ter de mais pode ser ter de menos. O excesso de exposição a muita informação pode transformar, sim, na minha opinião, pessoas em pessoas mais rasas, menos profundas, não se aprofundam em mais nada. É a geração Wikipedia. É a geração que acha que entende de tudo, repete feito vitrola arranhada ideias de outros e não digere, não reflete de forma um pouco mais crítica sobre isso. Outra coisa é que gera também negligência. Basta hoje em dia, numa rede social, você clicar no curtir ou no compartilhar, você se sente um bom samaritano. Vivemos numa sociedade narcísica, todos querem parecer boas pessoas para os próximos, e você é um sujeito que defende o fim da fome na África, ajuda as criancinhas no Oriente Médio, é contra isso e aquilo, e bastou para isso um clique lá que você se sente de alma lavada. Dissidência verdadeira contra regimes opressores exige muito mais que isso. Václav Havel e tantos outros no leste europeu sabem muito bem disso. E talvez a internet esteja gerando esse efeito complacência, porque basta hoje em dia você mostrar lá para o mundo como você é uma boa pessoa e você não faz mais nada de forma efetiva, concreta. Para finalizar, então, eu traria só aqui as lições da história. Não é novidade que a tecnologia traz medo de um lado, como os ludistas lá na Revolução Industrial, que é bobagem, desemprego, coisa do tipo, mas traz também utopia do outro lado, né? A crença de que é uma panaceia. Marx achava que as ferrovias iam acabar com o regime de casta na Índia. O telégrafo já foi idolatrado por muitos e que acharam que as guerras iam acabar graças agora à interconexão mundial. O rádio, muitas vezes, despertou sonhos e mais sonhos de que agora sim o mundo ia ser livre, finalmente. Faltou combinar com Mussolini e com tantos outros. A televisão já teve esse papel, tantas pessoas acreditaram que a televisão ia ser fundamental na luta pela liberdade, e hoje em dia ela é usada para ver Big Brother Brasil. E outra coisa curiosa, as pessoas achavam que a televisão no início ia aglutinar as pessoas, ia juntar, porque era um aparato caro, poucas pessoas podiam ter, então falavam que iam ter numa casa só na vizinhança e todo mundo ia ver televisão junto. Não sabiam que hoje em dia qualquer criança de 12 anos ia ter uma televisão no quarto, ficar 2 horas lá e não saber mais o sobrenome do pai e da mãe. E, por fim, chegamos então na hora da internet, onde, novamente, está sendo despertados sonhos e mais sonhos maravilhosos, utópicos, é uma panaceia, o Twitter vai fazer regimes de 100 anos de opressão caírem e coisas do tipo. Não vai, não é assim que funciona. Eu, como liberal, acho que é fundamental chamar a atenção para isso, trazer um pouco desse ceticismo, até porque é um princípio básico de um liberal ser cético, porque o preço da liberdade será sempre a eterna vigilância. E a internet não garante que o governo não vá usar o mesmo instrumento contra a liberdade para vigilar
vigiar muitas vezes as pessoas, né? Basta pensar no trabalho que dava para a KGB, para a Stasi, lerem uma carta de um sujeito, tentar, quem viu aquele filme A Vida dos Outros, que eu recomendo, a dificuldade que era você vigiar uma pessoa. E hoje em dia, as pessoas voluntariamente se expõem no Facebook, você tem informações ali da sua vida, voluntário, é um direito, mas tem uma super exposição e facilitou muito, sim, a vida também dos inimigos da liberdade. Obrigado. Agradecemos a participação do Rodrigo Constantino e imediatamente ouviremos o Raul Veloso, que é o maior especialista em contas públicas do Brasil, graduado em Economia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Raul Veloso também é mestre pela FGV e Yale University, PhD em Economia pela Yale, além de lecionar na UERJ e na Escola Nacional de Administração Pública. Atuou no governo federal, no IPEA, foi membro do Conselho de Administração do BNDES, da Embraer e do IBGE, e atualmente é consultor econômico de empresas, bancos, organismos multilaterais e entidades públicas, além de colunista dos jornais O Estado de São Paulo e O Globo. Raul. Vou reivindicar, para começar, 20 minutos, os mesmos que o Constantino teve, hein? Até porque eu sou mais velho, tenho direito a mais tempo. Muito bem. Eu vou fazer aqui, trazer um pouco aqui da minha experiência profissional e como que eu via e como que eu recebia a internet. Hoje eu sou um consultor, como foi afirmado há pouco, e eu queria trazer um pouco de como eu vejo na minha área de atuação, que é setor público. Houve ali um exagero sobre me qualificar como o maior especialista. Eu tenho apenas 1,70 m, né? E eu queria também trazer aqui para vocês, além um pouco da minha perplexidade sobre como a internet funciona ou tem funcionado para pessoas que atuam como eu atuo. E eu vejo assim a internet tanto como algo que é um insumo para mim, como consultor, como também, e isso vale para todo mundo, a internet como um produto que eu ofereça eventualmente, e aí eu vou basear a minha conversa um pouco nisso. Antes de começar, o que eu vou falar da internet como insumo, e dizer que eu procuro muitas vezes nos sites alguma utilidade e nem sempre eu encontro, porque, obviamente, tem sites de todos os tipos, de todo o estilo, mas, por exemplo, nessa área, setor público, que é a que nós estamos tratando aqui, você tem sites como o Contas Abertas, que vocês estão vendo ali, que eu coloquei uma página de hoje, e inclusive eu vi que fizeram uma palestra aqui, então, até o reconhecimento de que aqui o IEE chamou o pessoal do Contas Abertas, e o nome é bem sugestivo, né? E eu verifiquei hoje que tinha essa manchete aqui: Tiririca devolve dinheiro gasto em resort. E esse é um tipo de cobertura que se dá em certos sites, que é um pouco a busca do escândalo. E não é bem o meu caso, mas há muito disso. E tem também um pouco de fiscalização de corrupção. Fala aqui um pouco mais na minha área, que o governo conseguiu reduzir um pouquinho do que ele tinha prometido. Mas eu quero, e eu vou dizer a vocês, a minha postura que vai ser muito, pelo menos no início e no meio da minha apresentação, em favor da internet como instrumento, quer dizer, eu vou estar aqui junto com ela, até porque, por exemplo, aqui vocês estão vendo que eu chamei a atenção para um negócio chamado Índice de Transparência, que, a meu ver, está resgatando o site como um instrumento do tipo que eu acho que os sites nessa área deveriam ser. Por quê? Porque, de repente, o pessoal do site criou um índice
para avaliar a qualidade dos sites de setor público, União, Estados e Municípios, como eles estão apresentando os dados que a lei obriga essas instituições a apresentar. E aí desenvolveram a metodologia para avaliar, e isso é muito bom, por quê? Inclusive porque, e aí está exatamente a parte do índice de transparência, eles fazem uma classificação e classificam União, Estados e Municípios por esses critérios que foram desenhados e discutidos com especialistas. Eu não participei, não sei do detalhe, estou mais querendo mostrar isso para vocês. E aqui, por exemplo, o Executivo Federal está ganhando nota 7,56, aí vem São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, como os entes que estão apresentando informações com melhor qualidade, porque isso aí é para dizer que esse é o drama. Sempre, na minha área, é a mesma coisa. Você não garante a qualidade das informações que aparecem na internet, nem a oportunidade. Eu, por exemplo, não estou muito preocupado com o caso Tiririca, mas, enquanto eu estava vindo para cá, eu fui entrevistado por uma das rádios daqui, e o locutor chegou para mim e disse, 2 temas importantes do dia. O Tiririca pagou lá o negócio do resort. Então, você vê que está aí, isso é um tema importante, eu não posso deixar de reconhecer. E o segundo, que aí me pareceu mais importante, e eu vou comentá-lo no final da minha conversa, é que o Fernando Henrique teria declarado aos jornais hoje que ele está aconselhando a oposição a se juntar, a procurar atrair a classe média, porque a classe, vamos dizer assim, eu estou procurando a palavra aqui, não vou querer dizer a classe mais baixa nunca, mas eu digo a classe C e D, ele diz, a oposição pode esquecer, porque essa já está dominada. E eu queria fazer um comentário mais adiante sobre isso, mas antes de chegar nesse comentário, eu digo a vocês que porque eu mexo com essa área desde que eu saí do governo e vivo disso, de fazer consultoria nessa área, eu sempre pensei que o que eu teria de fazer era ter um blog, mais ou menos com esse título, o governo gasta muito e gasta mal.com.br, que é disso que eu vivo e é isso que eu faço a vida inteira, que não é muito difícil de fazer, que é mostrar que o governo gasta muito e gasta mal. Isso é a coisa a que eu me dedico. E eu sempre pensei, eu devia ter um blog com esse título e tentar ver o que é que eu faço com isso. Não sei se eu poderia vender o serviço ou se eu teria de fazer isso, colocar lá e paciência, se eu perder as oportunidades de trabalho por conta de estar tudo lá, paciência, isso é do mundo. E fiquei eu aqui a pensar e digo, não, eu vou me segurar um pouco, não vou fazer o blog e tentar ver o que acontece. Mas aí, discutindo a minha apresentação com um amigo, antes de vir para cá, ele disse, escuta, cara, tu não percebeste, tu já tens um blog. Você é que não percebeu, só que é um blog diferente. Então, não precisa se preocupar com isso, você já tem um blog. Você precisa só decidir se você vai querer reorganizar melhor o teu blog. E aí eu vou dizer o que é que ele diz que blog eu tenho, que é também para chamar a atenção de vocês. Os que não perceberam isso, talvez vocês também, todos já tenham um blog na internet. Que é o seguinte, a única coisa que eu fiz foi colocar meu nome no Google e verifiquei que tem 830 mil inserções com o meu nome, desde que não sei quando começou isso, não fui atrás, mas isso mostra que já tem um blog confuso e desorganizado, mas tem, porque tudo que eu falo em relação a esse tema, e normalmente eu falo principalmente em relação a esse tema, está lá registrado. Tem fotos, algumas boas, outras ruins, mas enfim, está lá meu blog. Eu já estou lá com 830 mil inserções. Então ele disse, para que você quer fazer um blog? No máximo você pode querer organizar isso aí, só que é muito complicado, é muita coisa. E, na realidade, o que está aí, e isso vale para qualquer coisa e qualquer pessoa, é isso que a internet permitiu fazer, o Google, em particular, é que tem ali um endereço em algum lugar e uma descrição daquela notícia que está lá. Eu já vi até que tem coisa do milênio aqui, que eu andei por lá, que eu não tinha visto.
que é o povo que está aqui também, né? Aí pode ter, a coisa aparece assim lá, só para mostrar. Entrevista minha Veja. Outra que eu queria mencionar há pouco, para explicar como a internet ajuda, no meu caso, no tipo de coisa que eu faço, essa declaração eu estou falando, como eu falo nas minhas palestras privadas, que o corte de gasto que o governo anunciou, é só para dar um exemplo, eu chamei de ficção. Então, eu estou, no fundo, confrontando o governo. E está lá para qualquer pessoa que quiser ver. Então, as pessoas quiserem saber o que eu acho, que eu penso, elas não precisam me contratar, elas já vão lá, é só entrar no Google e ver. É só procurar a pergunta que interessa. A agenda do que está lá não sou eu quem comanda. É a imprensa que me entrevista e que faz isso. Mas, enfim, só para dar esse exemplo, eu estou lá dizendo que o corte de gasto que o governo anunciou é ficção. Pois bem, como que eu descobri isso? Se o governo é sério e tudo mais, e diz que tem um corte imenso, aí é só para mostrar para vocês a utilidade dos sites para mim como inputs, como insumos. Então vejam que para eu responder aquilo, eu não precisei sair do site do Ministério da Fazenda. E isso é que é bom aqui, e por isso que eu louvo a internet. Porque o mesmo governo que mente, ele dá a informação para eu ir lá e dizer que ele mentiu. Então facilita o meu trabalho. Lá mesmo no site tem, quando foi anunciado o corte, essa parte de cima. Eu, obviamente, recortei 2 páginas, só o que me interessava. Dizia que a lei orçamentária de 2011, que previa despesas primárias, que é um conceito que diz que exclui juros e amortização, pela lei seria 769 bilhões. E o que eles chamaram de consolidado, foi um nome bonito para dizer o orçamento cortado, seria 719, a diferença 50 bilhões. Isso foi anunciado, badalado, falado, toda a mídia, toda a imprensa, todo mundo acreditou. Ainda hoje tem gente que diz, mas é verdade mesmo, não é o corte? Pois bem, aí o que eu fui ver é o seguinte, no mesmo site, eu procurei com o mesmo nome, despesa primária, porque o que interessa é saber se esse corte, em relação ao gasto do ano anterior, é 50 bilhões ou não é. E aí o que eu vi lá, olhando no mesmo conceito, que no ano anterior o valor foi 657. Então, o 719 em relação a 657, pelo menos no Piauí, onde eu nasci, significa um aumento de gasto, e não um corte de gasto. E aí, infelizmente, todo mundo achou que, enfim, bom, mas aí, como eu não tenho muito tempo, já estou sendo alertado, o que eu queria dizer é o seguinte, o drama do que o Fernando Henrique falou hoje, eu vou comentar aqui, é o seguinte, ele disse para o pessoal da oposição, procurem a classe média, a outra já era. E a razão, gente, é muito simples, ele está certo, muito difícil conquistar a outra, porque ela já foi conquistada pelo orçamento. Vejam vocês, se eu pegar aquele mesmo 657 do ano passado, isso aqui daria para a gente discutir muita coisa, que o Lobão falou ontem aqui, que ele tinha razão quando ele falou da qualidade do gasto, mas enfim, nós não temos esse tempo, mas só para dizer a você o seguinte, dos 657 bilhões, 74,1% é gasto com transferências a pessoas e com pessoal. Quer dizer, na realidade, o orçamento é uma grande folha de pagamento. E já tem muita gente aí que está inserida nessa folha, recebe o dinheiro dessa folha, e para ser eleito no Brasil é só agradar essa galera, porque é gente demais. E eu vou mostrar em seguida, para concluir, aqueles 321 ali que vocês estão vendo, que são transferências. Bom, não preciso dizer investimento, saúde, educação, isso tudo pega um pedacinho de nada, não é à toa, está aí o que está. Mas, enfim, esses 321 das transferências, que é praticamente 50% do orçamento, transferência quer dizer, é dinheiro que você tira de imposto, entrega para alguém, praticamente sem contribuição nenhuma daquela pessoa. É um dinheiro que vai por transferência do contribuinte para grupos de pessoas. Pois bem, eu não tenho tempo para explicar o detalhe, eu apenas quero chamar a atenção para esse número aqui. Esse é o número de 2008,
tem 47 milhões de pessoas envolvidas. Minha estimativa para 2009 e 2010 é um número mais próximo de 50 milhões. Quer dizer o quê? Se você puser 2 pessoas por família, o orçamento da União transfere dinheiro para 100 milhões de pessoas no orçamento. E tem 4 decisões que determinam, fundamentalmente, quanto que a pessoa recebe. E são tomadas ao longo do ano, tem a maior badalação no Congresso, por uma razão simples. Essas 100 milhões de pessoas, que a maioria são pessoas mais velhas, são eleitores. E é por isso que está sendo dito por ele, quem está no governo é só dar o máximo que puder dar para essa turma, que dificilmente deixará de ser eleito ou reeleito. E aí, de fato, é difícil conquistar quem está no orçamento. É para chamar a atenção que no nosso orçamento, independentemente de internet ou do que seja, é uma pena que as pessoas não saibam disso, apesar da internet, que o nosso orçamento é uma grande folha de pagamento e ele tende a perpetuar quem percebe isso, se aproveita disso e agrada essa grande massa, e aí vai eleito, reeleito, e um dia eu não sei o que vai acontecer quando nós virarmos, de fato, uma grandíssima folha de pagamento no orçamento público, e nós dificilmente vamos ter grana e suor para sustentar tudo isso. Mas, enfim, viva a internet. Agradecemos a participação do Raul Veloso, no último painel dessa manhã do Fórum da Liberdade, e a seguir daremos, então, início ao debate informal aqui, de perguntas e respostas. Eu queria fazer já um comentário sobre a palestra do Rodrigo, que eu acho que ele colocou um ponto muito importante. A gente tem, aí no mainstream, uma tendência a ter um entusiasmo muito grande pelo poder da internet de transformar a política e a liberdade, e se esquece de que tem vários tipos de ideias que estão circulando por aí, né? A internet é uma plataforma, não tem uma ideologia nativa, né? Ela é uma plataforma como qualquer outra. Então, eu gostei muito da sua colocação, Rodrigo, e acho que a batalha de ideias é fundamental nesse sentido. E sobre justamente o debate de ideias, tem uma pergunta que está no Twitter para você. Como empreender e fomentar o necessário debate de ideias nesse mundo cada vez mais bonovinizado, complacente? Deixa eu já falar aqui, só fazer uma pequena ressalva sobre o Bono. Tem o Bono que a gente conhece, mas o Bono, eu soube que no show em São Paulo fez uma grande homenagem a Aung San Suu Kyi, que é a grande líder da liberação da Birmânia, Myanmar. Então, não é só o lado que a gente conhece, o Bono também tem um certo lado a favor da liberdade. O Bono está lutando para cargo de Deus, né? Ele é em prol de todas as causas nobres, mas o dinheiro dele está na Holanda, para pagar menos imposto. Eu não sei como fazer, eu acredito na luta de ideias. Eu acho que as pessoas estão muito passivas, muito bovinas diante dos debates. Quer dizer, no Brasil, então, nem se fala. No Brasil, pouquíssima gente quer debater ideias, as pessoas debatem pessoas, né, e partem sempre para ataques, ofensas pessoais, quando discordam do que está sendo dito. Né? Então, se liga muito para quem está dizendo e não para o que está sendo dito. Agora, eu não conheço outro caminho além de cada um tentar fazer sua parcela, convencer o próximo, trazer bons debates, bons argumentos, dar um livro de presente, tentar repassar bons vídeos, bons sites, bons textos na internet, porque eles existem, no meu blog, inclusive, e você tentar convencer pessoas, persuadir com base em bons argumentos. Eu não conheço outro caminho. Então, não existe panaceia. Não acredito em soluções mágicas, soluções finais, sistemas fechados, prontos, perfeitos. Isso não existe. O mundo real é feito de escolhas, de trade-offs. Sempre que a gente escolhe alguma coisa, a gente perde alguma coisa. E tentativa e erro, tentar ir mostrando que certos modelos não funcionam e que existem alternativas embasadas e que deram certo quando foram testadas. É esse o caminho único que eu conheço. Raul, tenho a impressão de que a transparência, o valor da transparência é um pouco exagerada para as pessoas, né? Porque parece que se a gente tiver cada vez mais transparência,
a gente vai ter cada vez um governo menor, ou mais eficiente, etc. E não é isso que a gente normalmente vê na prática, né? A gente, no próprio Brasil, tem visto mais transparência ao longo dos anos e o governo tem aumentado. Nos Estados Unidos, a mesma coisa ocorre. Lá, eles, supostamente, em relação a contas públicas, pelo menos, têm transparência. E nos últimos 3 anos, eles tiveram déficits horrendos e que duplicou a dívida pública. Como você vê essa questão da transparência como também do lado ceticismo e utopia também? Bom, eu acho que a transparência é fundamental. Ela é fundamental, ela é insubstituível, porque sem isso a gente não consegue fazer as análises, não consegue criticar, não consegue ver as coisas. Então, eu acho que isso aí não tem o que discutir. Você vê, por exemplo, né, em relação aos dados da execução orçamentária da União, eu vejo o mundo de hoje, eu venho de bom tempo atrás, hoje você consegue muita coisa, ainda que não consiga tudo, é um processo. Tem um sistema hoje que revela os dados da execução orçamentária da União, que, a rigor, acho que qualquer pessoa pode acessar, que é o SIGA Brasil, no Senado, que esse sistema de dados é muito complexo, muito confuso, mas se você vai lá, através do SIGA Brasil, que já é um sistema simplificado, e faz um curso para saber como acessar, claro, você vai precisar de tempo e tal, mas você consegue chegar lá e ver o que é que o governo está fazendo com o dinheiro. Há pouco tempo atrás, isso era impossível. Então, quer dizer, hoje, no fundo, eu acho que é isso. A gente não pode misturar o fato de que tem os meios se ampliaram, estão disponíveis, podem estar disponíveis, que isso vai garantir que as pessoas se comportem da maneira que deviam se comportar. Eu acho que essa é a diferença. E eu prefiro agir numa situação de maior transparência do que a de menor transparência. Agora, isso não garante nada, os comportamentos. Quer dizer, nós aqui estamos enveredando por várias rotas que eu considero equivocadas, o mundo também. Não é a internet que vai impedir, ou a facilidade que existe que vai impedir. Eu acho que sempre ajuda, mas eu acho que, não sei se foi o Constantino que falou, a gente não pode esquecer que tem as pessoas atuando. E as pessoas são as pessoas. Se tiver de fazer as coisas do jeito que não é o melhor para a sociedade, vão fazer. E aí tem todo o processo, o sistema democrático é uma forma que a gente sabe, pode não ser a mais perfeita, mas seguramente é a melhor que existe para empurrar as coisas na direção melhor para a sociedade. Mas não é a internet não é substituto do sistema que vai encaminhar a solução. Agora, o sistema democrático, né, muitas vezes pode levar à defesa de interesses exclusivos do governo, né? A gente vê isso regularmente. E nos Estados Unidos tem um debate sobre, eu queria colocar aqui, sobre a questão do Wikileaks, né, que tem opiniões diversas, pessoas de campos distintos, defendendo, por um lado, o apoio a uma iniciativa que traz o anonimato para a fonte, que é o Wikileaks, que então publica informações, e outras pessoas que acham que isso é danoso, é uma transparência que não deveria acontecer, né? Qual a sua opinião sobre essa questão do Wikileaks e principalmente da defesa feroz do governo americano, a prisão perpétua do funcionário público que liberou as informações e ao ataque direto a quem quiser que estivesse dando suporte ao Wikileaks? Bom, eu confesso que eu me sinto um pouco confuso nesse caso, porque eu sou vítima do Wikileaks. Então, em que sentido? Quem leu o Globo, há pouco tempo saiu na coluna política do Globo, saiu lá uma notinha com o vazamento de uma informação que eu tinha dado a um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos. Moro em Brasília, sou consultor, falo com todo mundo. Conversei um dia com um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos sobre a economia brasileira. Juro, eu não pensei que eu ia dizer algo que... Eu digo, nada do que eu disse, eu encarei que não poderia ser divulgado. Eu não digo nada, pessoalmente, nessas circunstâncias.
Mas ele o que foi que você disse? Pois é, ele me fez, eu vou contar, ele me fez a seguinte pergunta. Escuta, isso era 2006, discussão do processo eleitoral. Ele me fez a seguinte pergunta, a discussão era, os políticos brasileiros não entendem por que é a questão fiscal, por que o excesso de gasto é importante no combate à inflação. Esse era o tema, que eu considero muito relevante, porque eu vivo no Congresso debatendo e, de fato, eu percebo isso. A maioria dos políticos não consegue entender. Claro, alguém cínico vai dizer, não quer entender. Mas eu mesmo já tentei e acho que eu sou até bem convincente. E aí ele me perguntou isso. E os políticos aqui no Brasil não entendem? Eu digo, eu acho que a maioria dos países eles têm dificuldade de entender. Por que eles têm de segurar o gasto? Porque senão nós temos de subir os juros para conter o gasto privado. Tem esse conflito entre o gasto público e privado. O político não entende. Eu disse assim, e ele virou para mim e disse assim, mas até o candidato da oposição, o governador Geraldo Alckmin, eu fui tomado ali meio de surpresa, né? Parei e pensei, digo, eu não posso ser favorável a ninguém, principalmente numa conversa desse tipo. Eu digo, olha, eu acho que se a média dos políticos, a maioria, pensa assim, é possível que o governador também pense assim. Então, depois saiu o vazamento desse comentário. E ali eu podia encarar o funcionário da embaixada como um jornalista, que eu converso o tempo inteiro, que quando eu digo para ele não cita a fonte, ele não cita. Mas eu não disse para ele não citar a fonte. Ele pôs lá no informe dele, vazou no Wikileaks, que o consultor econômico Raul Veloso considera, ele não mentiu, ele disse exatamente o que eu disse, que como a maioria dos políticos, é possível que o governador, que na época candidato a presidente, também não entenda esse elo. E isso, obviamente, ao ser divulgado, eu não conversei com o governador de lá para cá, eu não tenho essa intimidade com ele, mas deve ter chateado ele quando saiu lá no jornal. E a você? Hein? E a você? Como é que você reagiu? Não, eu confesso a você com toda sinceridade que eu estou tendendo mais a achar natural, porque se eu queria que a informação não fosse, que ele não citasse o meu nome como fonte, eu deveria ter dito para ele, olha, vou dizer um negócio aqui, mas você não pode pôr meu nome. E eu não disse isso para ele. Então, nesse sentido, o que eu achei é que o jornalista que pôs na coluna, não sei por que ele pôs, porque eu não me considero tão importante assim para estar fazendo aquele comentário, e também que é 2006 e não tinha nenhum contexto naquele momento sendo discutido. Aí eu acho que é mais pelo fato de revelar uma coisa que provavelmente vai incomodar o governador. E no caso mais geral do Wikileaks? Quer dizer, você falou do seu caso pessoal. Aí o problema que eu vejo é a questão da proteção da fonte. Eu acho que que é o princípio básico das fontes de jornalismo. Se a fonte não quer aparecer, eu acho que isso tem de ser respeitado. A não ser que, de repente, você diga, ó, a partir de hoje, se defina, se estabeleça, por um consenso surgido pelo bolo, que não vai ter mais proteção de fonte. Se for assim, tudo bem. Se quer assim, tudo bem. Agora, só que a consequência disso é que certas informações não vão mais aparecer. Aí, nesse sentido, eu prefiro que as fontes sejam protegidas, se elas assim o explicitarem. E aí, se não, aí tudo bem, fala-se. Aí, se ela disser, eu quero proteção, não tem por que revelar a fonte. O que é o caso do Wikileaks, eles protegem a fonte sempre, mas são informações que podem ter vindo do governo, que não gostaria que essa informação fosse revelada. Como é que você sente? Aí o que eu estou dizendo é isso, eu estou mais pensando no caso de proteger a fonte. Para mim, isso é que é o princípio base. Se a fonte estabelece que ela não quer que seja revelada, eu acho que isso tem de ser protegido. Aí cada caso vai ser um caso, aí você tem de ver. Se não houve isso, então não tem porquê. Como é que você vê a questão, Rodrigo? Eu tenho sentimentos contraditórios também em relação ao Wikileaks. Eu acho que, por um lado, quando desnuda o governo, eu sempre vibro, mas, por outro lado, eu acho que, da forma que é feita, é um pouco perigoso. Eu não sei se é tão bom assim para a liberdade
é uma invasão de privacidade, né? Eu não sei a forma ilegal da obtenção das informações entre diplomatas. Eu não tenho uma visão muito benigna do Assange, não. Eu acho que é questionável e acho também que é muito fácil atacar o governo americano. É sempre o governo atacado por esses ditos libertários, né? Vai atacar o governo da China, da Rússia, do Irã, o buraco é um pouco mais embaixo. Então, eu acho que há um papel em tentar desnudar o governo, mas eu não gostaria que fosse feito de uma forma que parece que agride um pouco o direito de preservação do que é dito em private, né? Então, não gosto muito. Eu queria só fazer um paralelo com a década de 70. Eu acho que a visão hoje é totalmente diferente da década de 70. Um funcionário público, o Ellsberg, na década de 70, funcionário público americano, ele percebeu os crimes que estavam ocorrendo, feitos pelo governo americano, principalmente durante a Guerra do Vietnã, nos chamados Pentagon Papers. E ele tomou a iniciativa de xerocar, copiar e divulgar essas informações. E o que acabou acontecendo foi que ele foi condecorado pelo Congresso como um herói de ter revelado esses crimes, supostos crimes. Mas onde há o crime em um diplomata falar mal de um governante autoritário para o outro diplomata? É uma invasão, eu acho que vai além de você investigar, mesmo com fontes reservadas e preservadas, um crime de governo, como Nixon, que caiu, Watergate. Eu acho que vai um pouco além, quando você invade uma correspondência entre diplomatas e fala que fulano achou que Hugo Chávez é feio. Então, eu compreendo isso, mas não é por isso que eles estão prendendo... Não, de forma alguma. Pela prisão perpétua. Não é isso que preocupou o governo americano. Não, e a hipocrisia da perseguição a Assange é total, né? Quer dizer, porque ele transou com duas suecas bonitas. Isso passou a ser o grande crime dele. É um negócio esquisito. Então, a gente tem uma situação muito diferente hoje. Existe uma perseguição a ele e existe uma tentativa de colocar o sujeito que vazou essas informações à prisão perpétua, que é o contrário do que aconteceu na década de 70. Vamos passar para a próxima pergunta, para o Rodrigo, da Renata Hoffman. As redes sociais, Facebook, Twitter, não estão fortalecendo a inércia da sociedade? Afinal, basta parecer um indivíduo social ativo, com boas fotos e bons tweets. É o que eu tentei expor. Todo mundo é feliz no Facebook, não sei se vocês já repararam. A família é perfeita, ele acorda sorrindo, ama a mulher. Aliás, eu acho estranho quando você precisa expor a 500 amigos no Facebook como você gosta da sua mulher, dos seus filhos. Já é um sintoma de uma sociedade um pouco doente, um pouco narcísica, onde cada indivíduo quer o seu momento caras, né? Então, eu sei que é voluntário isso, eu respeito o direito, eu sempre respeitarei o direito dos nécios existirem, falarem suas estultices, exporem suas ideias e sua vida, de forma voluntária, se quiserem. Mas eu não acho que isso gere mais liberdade no mundo e que isso derrube governos ditatoriais, esse é o ponto. E acho que tem esse efeito, né, numa sociedade narcísica, onde todos precisam aparentar boas pessoas, é o marketing do comportamento, como diz o filósofo Luiz Felipe Pondé, que, aliás, eu recomendo o livro dele, Contra um Mundo Melhor. Eu acho que há esse marketing do comportamento e isso gera, sim, uma negligência. A pessoa vai lá, clica em curtir, compartilha as causas ditas mais nobres e politicamente corretas e pronto, vai tomar a cervejinha no bar, que, afinal, todo mundo é filho de Deus. Mas se sente um sujeito mais, né, em prol das lutas boas no mundo. Ora, não vai conseguir nada com isso. No livro, né, Delusion, tem até um caso lá, que eu não lembro de cabeça a causa nobre do momento, mas era uma causa bem nobre, talvez crianças na África, que tinha milhões de seguidores, tinha 2 milhões de seguidores naquela causa lá, e estava pedindo para arrecadar dinheiro, e tinham $12 mil arrecadados, 2 milhões de pessoas contribuindo com $12 mil. Isso não vai mudar o mundo, né? Então, esse efeito negligência, porque as pessoas já se sentem de alma lavada, é mais ou menos o efeito de dar R$2 de esmola na rua, né? O sujeito dá a esmola e fala, pronto, agora eu contribuí para um país melhor e estou livre. E a gente sabe que isso não funciona. Uma última pergunta, rapidinho. Raul, eu vi no seu blog, eu não sei se foi você mesmo que disse ou não, de que aquela operação da Petrobras, da capitalização,
que o governo usa dinheiro futuro, reservas futuras para usar, para voltar, e vai e volta, para fechar as contas públicas, que isso foi uma gambiarra, que você teria dito que foi uma gambiarra, né? Como é que você vê essa questão do governo manipular as contas públicas? Eu queria saber se foi você mesmo, que está no seu blog isso, essa gambiarra. Você vê que o blog finalmente apareceu, né? Não adianta eu não querer dizer que eu não tenho. Na realidade, quem deu muito destaque a isso, eu devo ter falado, não nego, está lá, né? Não posso dizer que não falei, devo ter falado, porque minha língua coça de vez em quando, mas, infelizmente, eu sou independente, eu posso falar isso, mas quem falou isso, vocês se lembram, não sei se vocês se lembram, e no final parece que se deu mal, foi o Alexandre Schwartzman, que falou num seminário na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, para o Gabrielli, presidente da Petrobras. E mais adiante, logo em seguida, parece que ele foi demitido como economista-chefe do Santander. Um dos mais brilhantes economistas do país. Pois é, isso eu realmente lamentei muito. Eu acho o Alexandre um cara que faz um senhor serviço, ainda que ele também não seja imune a erros. O mesmo Alexandre que disse corretamente e foi demitido, ele, um pouco antes, na época da campanha eleitoral, acusou o Serra, lá no estado de São Paulo, de fazer uma certa bagunça na área fiscal. Então, ele dizendo, pois é, você que é o paladino do ajuste fiscal, está fazendo isso. E, posteriormente, saiu um artigo de uma outra pessoa, explicando que não era bem aquilo. O título do artigo, muito interessante, era assim, a Serra, o que é de Serra. Você pode culpar o Serra de tudo, menos daquilo que o Alexandre falou. E aí a pessoa explicou o que era e tal. Agora, a diferença é essa, o Alexandre, no dia seguinte, se retratou, publicamente. Eu errei, é assim que eu acho que tem de ser. Agora, em vez de mandar demiti-lo, e isso eu não tem como eu concordar, eu acho que o que devia ter sido feito, e até hoje o governo não fez, foi um esclarecimento daquilo que foi feito, chamar uma discussão técnica, me chamar outros, que somos independentes, para fazer uma avaliação e dizer se aquilo de fato se justifica ou não. E aí eu me preocupo, porque se é uma coisa que nós ganhamos, e eu devia ter mencionado isso antes, nos últimos anos, foi credibilidade na área de apresentação e de gestão das contas públicas. E isso está sendo minado aos poucos, nos últimos anos, pelo fato de que o governo está usando artifícios aqui e ali, no afã de apresentar resultados melhores. Só que, felizmente, isso acontece, é sempre assim, as pessoas que têm a possibilidade de ir lá e examinar o assunto, quando veem os absurdos, vão lá e denunciam, ainda que, em alguns casos, sejam demitidos e se prejudiquem pessoalmente. Lamentável. Mas nosso tempo esgotou. Agradecemos novamente a participação e presença dos nossos convidados, Raul e Rodrigo. Obrigado a todos os senhores.